Irmãos, vamos estudar a Bíblia? Abra aí a sua Bíblia no Salmo de número 46, é o texto que estaremos estudando nessa noite. Salmo 46. E como você acabou de se sentar, nós vamos fazer a leitura, mesmo sentado, como os irmãos estão, mas com reverência à palavra de Deus. Eu vou ler os versos ímpares e peço que os irmãos leiam juntos os versos pares, prestando muita atenção aí nos detalhes desse texto. Salmo de número 46, leitura alternada. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Leia comigo o último versículo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Curve sua fronte, feche seus olhos. Pai, agora que nós vamos estudar esse texto da Tua palavra, suplicamos que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Explica-nos esse texto e aplica a nossa vida, motivando o nosso coração a continuar firme nas promessas de Jesus, firmes, confiantes na Tua graça. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus amados, quando nós olhamos alguns acontecimentos que ocorrem no nosso meio, na nossa vida, no meio do nosso povo, vez por outra nós ficamos perplexos. Algumas enfermidades que vêm sem a pessoa ter nem desconfiança, nem um alerta, nem um sinal vermelho, né? Uma luz vermelha indicando que havia enfermidade, de repente, com algum exame médico, se descobre de uma enfermidade grave. Às vezes, por causa de um acidente, nós temos a nossa vida completamente mudada. Às vezes, por causa de uma traição de alguma pessoa em quem nós confiávamos. Ou seja, algumas situações, algumas circunstâncias que acontecem com outras pessoas, que nós ficamos com o coração consternado e não raras vezes nós colocamos a cabeça no travesseiro e começamos a pensar: o que vai acontecer comigo daqui para frente? O que vai acontecer ou o que pode acontecer com a minha vida daqui para frente? Quando nós olhamos para o futuro, nós temos grandes incertezas, porquanto as lutas que enfrentamos, às vezes também nos desanimam e nos deixam com o coração fechado ou preocupado ou insossegado, vamos assim dizer, porque, afinal de contas, nós não temos controle de absolutamente nada que acontece na nossa vida. Nós fazemos planos, fazemos projetos, vez por outra esses planos não dão certos, porque acontecem coisas graves que podem mudar radicalmente a nossa vida. Na realidade, quando nós pensamos essa situação, nós precisamos olhar para nós mesmos da perspectiva certa. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus pensando nisso. É preciso que nós estejamos corrigindo o nosso próprio coração em todas as questões que dizem respeito às incertezas e inseguranças quanto ao futuro.
e saber que há resposta de Deus para isso. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nos deparamos com um texto como esse, Salmo 46. Um texto que certamente é impossível saber quantos corações se animaram, vendo esses versos majestosos sendo lidos, junto a leitos de enfermos, de lares enlutados, nas masmorras da perseguição que já tivemos no decorrer da história, no meio de pessoas que estão passando por tragédias, pessoas que estão passando por sofrimento. E nós temos esse magnífico Salmo 46. Este é um salmo dos filhos de Coré. E possivelmente o que está por trás, ou o contexto desse texto, possa ser aquele episódio quando Senaqueribe cerca Jerusalém e faz uma ofensa ao povo de Deus. E a palavra diz que o rei de Israel pegou a carta que Senaqueribe, um general estranho ou inimigo, manda para ele. E naquela carta, Senaqueribe diz: nós destruímos a cidade tal, que tinha o Deus tal. A outra cidade que tinha o Deus tal, nós destruímos. Quem você pensa que é seu Deus para poder te livrar das nossas mãos? A palavra diz que Ezequias levou aquela carta, colocou diante do altar de Deus e disse: a carta é para o Senhor, não é para mim, porque eles estão questionando o poder do nosso Deus. E Deus manifesta o seu poder ali, e Deus intervém, e Deus salva a cidade, e Deus faz com que aquela guerra fosse vencida sem uma luta sequer, porquanto aquela guerra era de Deus. É essa visão que eu e você precisamos ter. Nós servimos a um Deus que luta as nossas lutas. Nós servimos a um Deus que combate as nossas pelejas. Nós servimos a um Deus que conhece o nosso futuro. Nós servimos a um Deus que tem todo o poder para cuidar de nós. E é sobre isso que esse salmo traz. E nesse sentido, quero chamar a sua atenção para esse texto, porque pode ser que você tenha um coração entristecido ou preocupado com aquilo que atualmente está acontecendo com você, mas ao mesmo tempo você precisa também ter esse salmo no seu coração, guardar esse salmo no seu coração, porquanto você não sabe de quando você precisará desse alento da palavra de Deus para a sua vida. O salmo é dividido em 3 partes que podem ser vistos aí. Como sempre falamos, né? Os parágrafos do texto estão marcados com a primeira letra em negrito. Portanto, temos 3 blocos de versículos no Salmo 46, e todos eles falando acerca do segredo da confiança em Deus em meio às crises. E aquilo que esse salmo traz é uma descrição de que nós não temos nada a temer. Talvez eu esteja falando isso, ou você esteja lendo isso aqui no slide, e você fala: pastor, mas o problema é que eu não tomo decisão de temer. A gente não toma a decisão de ficar aflito, a gente não toma a decisão de ficar com medo, a gente não toma a decisão de estar com o nosso coração fragilizado. O nosso coração automaticamente faz isso. Automaticamente, quando você faz um exame médico e vai marcar a data de buscar o resultado, o seu coração fica derretido. Você não toma essa decisão. Mas você pode tomar uma decisão do que fazer com o temor. Você pode tomar uma decisão do que fazer com o medo. Você pode tomar uma decisão do que fazer com a apreensão que o futuro gera na sua vida. E a solução para isso é olhar para a palavra de Deus. O que Deus diz nesse texto. Vamos lá. Primeiro bloco, o salmista vai nos mostrar que nós não temos nada a temer quanto às lutas que enfrentamos e quanto ao futuro, porque Deus está conosco. Está aí no verso 1 até o verso 3. Ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam.
Nós somos bem-aventurados quando damos conta de que a nossa proteção e segurança não se encontram em riquezas, em exércitos, ou mesmo no nosso planejamento ou naquilo que nós temos. A nossa segurança, queridos, a nossa proteção vem do nosso Deus. E vocês sabem perfeitamente que tudo aquilo que nós temos pode se dissipar como uma bolha de sabão, que de repente explode e não sobra nada. Você sabe que a nossa saúde é frágil, que as nossas finanças podem ter um revés aí de uma hora para outra. Mas o que o texto está mostrando é que a nossa segurança não vem nessas coisas. A nossa segurança está no nosso Deus. Imagina a pior coisa que poderia acontecer. Essa é a ideia do versos 2 e 3. Ele não está dizendo literalmente se tiver um terremoto, se tiver um maremoto, se tiver um vulcão explodindo, mesmo porque, exceto o vulcão de Caldas Novas, a gente não tem nem vulcão aqui perto, né? Tem até um ex-cunhado meu que não vai em Caldas Novas porque ele tem medo do vulcão explodir, né? Mas o texto não está falando isso. A ideia do salmista imagine se a pior coisa, a maior catástrofe que poderia acontecer, ainda assim ele teria essa confiança em Deus. Essa descrição reconhece que nós somos frágeis, que somos vulneráveis diante das catástrofes que acontecem, que nos cercam. Você pode ver todas as descrições, todas as reportagens, quando acontece nesses países que tem vulcão, quando um vulcão entra em erupção, não há absolutamente nada que o ser humano possa fazer para conter aquelas lavas. Foge do controle humano. Quando vem um tsunami, como já vimos alguns nesses últimos anos, da mesma forma, é uma fúria da natureza, um elemento natural que o homem não tem como cercar, não tem como intervir. A única coisa que ele pode fazer é tentar, com a tecnologia, prever para todo mundo fugir, porque não tem como enfrentar um vulcão em erupção. Essa é a ideia aqui. Mas não no sentido literal, mas em situações na sua vida que você não pode fazer nada. Em situações na sua vida que, por mais que você queira lutar, você não tem forças para lutar, você não tem como agir. E essa é a situação que o salmista está mostrando aqui. Ainda que as piores tragédias sobrevenham, não há motivo para temer, porque Deus está conosco. Não importa qual enfermidade, mas pastor, o problema é que eu peguei uma enfermidade que a ciência não tem solução para ela. Não há nada que os médicos podem fazer por mim. Pastor, o grande problema é que há uma situação que eu estou enfrentando que fugiu da minha capacidade de enfrentar. É essa situação, queridos. O salmista está sendo exagerado exatamente para expressar o quanto nós precisamos confiar em Deus e o quanto nosso Deus nos guarda, nos protege. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. A ideia da fortaleza naquela época é que as cidades eram protegidas. Lembram-se de Jericó, né? Uma cidade muito protegida. E vejam, as pessoas que estavam dentro da fortaleza eram protegidas do inimigo, mas elas não viviam constantemente ali, porque elas tinham plantações fora da fortaleza. As pessoas conviviam naquela região, mas todo dia, quando terminava o expediente, eles iam para dentro da fortaleza, trancavam-se as portas. Quando ouvia falar que o inimigo estava vindo, todo mundo corria para a fortaleza, fechavam-se os portões e ali era um refúgio. E essa é a ideia que o salmista está dizendo. Estar perto de Deus é ter essa segurança de que não importa a crise, não importa o problema, não importa a luta, não importa a circunstância, o nosso Deus
é a nossa fortaleza. É nele que nós nos refugiamos. É ele que traz para nós essa confiança de termos a proteção, o cuidado do nosso bom Senhor e Salvador. Certamente, amados, que quando nós pensamos e nós podemos ter certeza de que de fato Deus está conosco, a resposta é em Jesus Cristo, que é o Emanuel, Deus conosco, que é aquele que é a exata expressão do ser de Deus, que é o Filho de Deus, que veio para morrer, para salvar e proteger todos aqueles que são dele. E esse texto foi usado por Lutero quando compôs o famoso hino da Reforma, né? O Castelo Forte é o nosso Deus. E essa ideia de que o Senhor, Ele está conosco. Nós podemos confiar, por mais que, de fato, a situação que cerca a sua vida possa superar a sua capacidade de reagir, possa superar a sua capacidade de enfrentar, confie que Deus está com você. Confie que Deus está presente na sua vida. Esse é o ensino desse primeiro bloco. Deus é o socorro bem presente nas tribulações, não importa a gravidade dessas tribulações, não importa a intensidade dessas tribulações, nós precisamos ensinar o nosso coração de que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O segundo bloco desse texto vem dizer que nós temos nada a temer, porque Deus está no trono. Deus está reinando. Ele diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Enquanto nós podemos estar aqui, pegando aqui aquela linguagem figurada de um vulcão, de um terremoto, de um maremoto, quanto ao qual nós não podemos fazer nada, Deus está assentado no trono. Ele está na cidade santa. E essa ideia da cidade santa faz esse contraste com os vulcões, os terremotos e os maremotos. Enquanto aqui, no nosso meio, no nosso contexto, na nossa vida, as coisas possam estar absolutamente caóticas, Deus continua impassível no seu trono. Deus continua reinando. Deus continua governando. E diz aqui que, por mais que as nações podem se enraivecer e se irar e fazer guerra, ele diz aqui que Deus só faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. A ideia do total reinado de Deus sobre as situações que cercam a nossa vida. Para o nosso Deus, queridos, o que nós passamos é nada. Nada. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que sequer possamos imaginar. Enquanto eu posso, às vezes, me desesperar, o meu coração pode se estar aflito, Deus pode estar olhando do céu e dizendo, ei, eu estou no trono, calma. Deus tem total domínio. Ele continua lá no trono, reinando sobre a nossa vida. A ideia que se traz aqui da santa presença de Deus é de como um rio refrescante que flui através da cidade. Aliás, compare aí o verso 3 com o verso 4, quando que diz respeito a essa ilustração das águas. Que ele diz, ainda que as águas tumultuem e espumejem, agora ele diz assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. É uma descrição de águas tranquilas, é uma descrição de refrigério. E é assim que Deus nos trata, é assim que Deus cuida de nós. Lembra do Salmo 23?
Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Esse contraste das águas tumultuadas, do maremoto, do terremoto e tudo mais, mostra que, por outro lado, quando Deus age, Ele acalma as águas. Lembram-se dos discípulos no barquinho com Jesus? A tempestade batendo para lá e para cá. Jesus estava no barco, estava dormindo. E os discípulos entraram em pânico, porque eles disseram: nós não podemos fazer nada. Uma tempestade aqui no mar, nós vamos morrer. Quando eles vão até Jesus, eles acordam Jesus e diz: o senhor não se importa que nós, todo mundo, morramos? E Jesus então levanta-se e fala: como é que vocês não têm fé? Como se Jesus dissesse: vocês não estão vendo que eu estou aqui no barco? Vocês não estão vendo que eu estou aqui? E Jesus então repreende a tempestade e vem grande calmaria. É o mesmo princípio, queridos. É o princípio de que quando nós estamos passando por tempestades e aflições na nossa vida, quem acalma tempestades é o nosso Jesus. Nós podemos buscar a presença de Jesus, podemos apresentar diante dele a nossa oração, como os discípulos fizeram de buscar a presença de Jesus, que ele nos acode, que ele nos salva, que ele acalma o mar. O Salmo 46 está mostrando esse contraste. Pode ser que as nações bramam, que os reinos entrem em guerra, e você diga: pronto, agora acabou tudo para nós. É só Deus abrir os lábios e falar, que a terra se dissolve, que Ele põe ordem em tudo isso, que Ele acaba com tudo isso. E essa é a ideia. O coração em que Cristo habita. Paulo nos ensinou em Romanos, lembram-se quando estudamos Romanos, ele nos traz a paz de Deus. Existem dois tipos de paz. Existe a paz com Deus, que é aquela ausência de guerra entre eu e Deus, mas existe a paz de Deus, que é o sossego que Deus traz ao meu coração. Eu posso ter a paz com Deus através do sacrifício de Jesus na cruz. Não sou mais declarado inimigo de Deus, mas às vezes eu posso permitir que a paz de Deus saia do meu coração. Quando eu me desespero e busco outros recursos que não a graça de Deus. E aqui nesse segundo bloco nós temos essa descrição. Não precisamos temer as tempestades dessa vida, porquanto Deus está no trono. O terceiro bloco tem duas partes. Na primeira, vai mostrar que não temos nada a temer, porque Deus está no controle. Lembre-se disso. A terceira parte, ele faz um convite. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações ele efetuou na terra. Lembre-se, ele estava fazendo uma descrição ali, uma descrição não literal de montes, vulcões, terremotos, maremotos. Ele diz: vem ver o que Deus fez. Vejam a ação de Deus. Ele está no controle. Aqui talvez é parecido com aquele hino que diz assim: se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, o que é que você tem que fazer? Conta a bênção, irmão. Conta as bênçãos. Dize quantas são, enumere uma a uma para você perceber que Deus está assim abençoando sua vida, que Deus está no controle. É como aquele irmão que tive, um presbítero de uma igreja, que pastoreei, que a esposa dele me ligou e disse: vem cá, meu marido está desesperado, angustiado e deprimido, porque ele perdeu o emprego. E eu fui lá e disse: irmão, eu vim aqui chorar com você.
Porque você perdeu o emprego e ele chorou mesmo. Ô, pastor, pois é, perdi o emprego e tal. Eu falei, pois é, irmão. Eu vim chorar com você, porque eu sei o quanto que é difícil um pai de família perder o emprego. Eu quero chorar com você porque você perdeu a licença no CREA, engenheiro civil. E aí ele chorando, não, pastor, não perdi a licença não. Eu falei, não, mas eu quero chorar assim mesmo. Porque eu sei que você perdeu essa casa aqui, você não tem mais essa... Não, pastor, a casa é minha. Não, mas eu quero chorar com você, porque eu sei que você perdeu os 3 carros que a sua família... Não, pastor, não perdi os carros não. Aí ele disse, pode parar, pastor, já sei onde o senhor quer chegar. Conta as bênçãos. Não olhe só para os seus problemas, para as suas crises, para as suas lutas. Olhe para o Senhor e o que Ele tem feito. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Por mais que as coisas possam estar difíceis, Deus continua no controle, querido. Deus continua dando livramento. Deus continua cuidando de nós. Pode se lembrar de todos os heróis da fé. Homens que não foram livrados da fornalha, mas foram livrados na fornalha. Homens que passaram por lutas, mas a boa mão de Deus estava com ele. Ele diz aqui que as obras do Senhor é que Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Para aquele povo que estava vendo e recebendo e cantando este cântico, que na verdade é um cântico, eles sabiam do que estava se falando, porquanto era a forma como eles guerreavam naquela época. E o que o texto está dizendo, olha o que Deus faz, porque Ele vai continuar fazendo, Ele vai colocar fim à guerra. E aí a ideia que essa visão, essa descrição lembra as profecias de Isaías, capítulo 2 e capítulo 9. Quando Isaías diz que as espadas serão convertidas em arados, as lanças em foices, as botas militares e as vestes manchadas em sangue, usadas no combate, serão queimadas como lenha no fogo. Isaías 9 é aquele texto que fala acerca de Jesus. Né? O menino nos nasceu, um filho se nos deu, maravilhoso, conselheiro. Essa é a descrição que está por trás, que Deus põe fim à guerra. Agora observe, voltando de novo o sentido figurado que tem no texto. Não só está falando do momento em que, de fato, um dia Deus cessará todo tipo de rebelião, todo tipo de guerra e tudo mais, mas figuradamente na minha e na sua vida. Deus dá dias de refrigério. Deus faz com que nós passemos por fases difíceis. Deus permite que passemos com propósitos específicos, mas precisamos passar por essas fases difíceis, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Porquanto Deus não é um Deus sádico, não é um Deus malvado que quer só nos ver sofrer, mas Ele tem propósitos específicos em permitir que as águas tumultuem e que a tempestade venha à nossa vida. E quando nós continuamos olhando para Jesus, nós aprendemos. Nós sabemos que para Deus nos tirar de um alto monte e levar para um monte mais alto ainda, Ele tem que nos conduzir pelos vales que há entre esses montes, a fim de nos dar dias melhores. E é nesses vales que nós passamos, às vezes identificados com vales da sombra da morte, é que nós aprendemos a andar com Deus. É nesses momentos de tribulação, de tempestade, que nós de fato aprendemos a depender de Deus. E o ensino que tem aqui nesse texto é esse. Deus não apenas Ele nos conduz dos momentos das piores tragédias e tribulações que podem acontecer na nossa vida, como Deus faz virar essa página. Deus nos dá dias de refrigério. Talvez você possa dizer, pastor, mas está demorando tanto esses dias de refrigério. Mas continue firme.
confiando no Senhor. Continue firme dependendo da graça de Deus. Continue firme afirmando para o seu coração que não há nada a temer, que o nosso Deus, Ele está conosco, que o nosso Deus, Ele está no trono, que o nosso Deus tem o controle de tudo que acontece na nossa vida. Os 2 últimos versículos deixei como uma conclusão do que é que nós temos que fazer então, pastor. O que é que Deus espera que nós façamos diante de dessa magnitude desse texto? Nada. Simples assim. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar, amados, não é ficar parado. Aquietar nós somos chamados a confiar e a depender do nosso Deus. Nós somos desafiados a aquietar o nosso coração diante de Deus com essa certeza, com essa convicção de que o nosso Deus está no controle. Não sei se seria uma comparação boa, mas aquela ideia de quando vamos fazer uma viagem, né, de avião e de repente nosso irmão Boni está voltando, né? De repente tem lá um trecho grande de avião e de repente ele fala: eu tenho muito medo, eu não vou dormir, mas de repente ele sabe que o piloto daquela aeronave está bem treinado e ele pode sentar naquela poltrona e simplesmente descansar. Eu falo que a ilustração é muito insuficiente para mostrar o controle de Deus, porquanto nessa situação, nessa circunstância, é o homem confiando no homem, na tecnologia do homem. Mas na sua vida, lembre-se disso. Você pode confiar no Senhor, não importa as tribulações que você esteja passando. Aquiete o seu coração. É aquilo que disse, quando falo não há nada a temer, temer não é uma decisão minha. Não, o futuro é incerto, eu não sei da minha saúde como vai ser, do meu casamento, dos meus filhos, eu não sei das minhas finanças, porque eu estou passando por apuros. O coração vai temer, o coração vai ter medo sim. É próprio do ser humano, é por isso que a descrição final do texto é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Controle o seu coração, mostre para o seu coração. Esse sabei que sou Deus aqui, gente, não é tomar de conhecimento de uma coisa que nós não sabíamos antes. Não. O sabei aqui é lembrai que eu sou Deus. Por quê? É necessário isso? Porque na hora que nós passamos pelas tribulações, o nosso coração tem a tendência de se esquecer. É por isso que disse no outro domingo, que até o pastor precisa, quando estiver passando por tribulação, que você vá visitá-lo sim. A esposa do pastor também, né? Precisa ser visitado e lembrado das promessas de Deus. Porque na hora da tribulação, o nosso coração tem a tendência de se esquecer disso por causa da aflição de alma. Depois disso, uns 3 irmãos me procuraram: pastor, o que está acontecendo? O senhor está passando por aflição? Eu falei: minha filha, o pastor sempre passa por aflição. Isso é o normal da vida pastoral, né? Senão a minha, dos irmãos aí que a gente acompanha. Mas o fato é que esse saber que eu sou Deus é lembrar o nosso coração que o nosso Senhor tem o controle e aquietar o nosso coração aflito. É isso que nós precisamos fazer. E ele traz a descrição, tanto no final do bloco anterior, no verso 7, quanto agora no final do terceiro bloco: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando fala o Senhor dos exércitos, normalmente a referência a exércitos na Bíblia, nesse contexto, são os astros celestiais, os exércitos do céu, não os exércitos simplesmente humanos. Mas a ideia do Senhor dos exércitos é essa ideia de um Deus que controla todas as coisas.
tem domínio de tudo. Mas o texto diz também que Ele é o Deus de Jacó. Pessoal, Ele não é só o Deus do universo que controla tudo. Ele não é só um Deus que controla toda a história das nações, mas Ele controla a minha e a sua vida. E eu acho até interessante essa ideia, né? Porque o nome Jacó significa enganador, suplantador, como vocês conhecem a história de Jacó. Talvez fosse melhor se ele colocasse aqui o Deus de Israel, como tem em outros textos. Mas ele usa o Deus de Jacó de uma forma intencional. Por quê, amados? Exatamente porque ao juntar essas duas ideias, vai mostrar que Deus é o Deus que controla as hostes celestiais, mas é também o Deus do pecador indigno. É o Deus de Jacó. Aquele que é infinitamente exaltado se faz intimamente próximo de nós, a despeito dos nossos pecados, da fragilidade do nosso coração, e Ele é o nosso refúgio infalível em todas as nossas tribulações. E eu acho necessário, assim, interessante essa ideia do Deus de Jacó, porque às vezes nosso coração tenta nos mostrar isso. Ah, pastor, mas eu sei que Deus é meu Senhor e tal, mas eu sou tão fraco, tão frágil, tão pecador, né? A minha fé é tão debilitada. Ele é o Deus de Jacó. Não é só de Israel, que é o outro nome de Jacó, digamos, convertido, né? Mas o Deus de Jacó. E por mais que você possa ter uma fé frágil, inabalável ou abalável, lembre-se do texto bíblico, tanto lá de Isaías, quanto depois Jesus também citou esse texto, dizendo que acerca de Jesus, de que Ele não pisará a cana quebrada, nem apagará a que fumega. E a ideia é que por mais que você esteja com o coração quebrantado, que a sua fé, ao invés de parecer uma fogueira, esteja sendo só uma fumacinha, uma cinzinha, que está fumegando, quase apagando. A descrição bíblica é que Deus valoriza isso e Ele reacende esse fogo quando você confia no Senhor. Quando você entrega a sua fé vacilante, o seu medo, o seu temor, a palavra nos diz que Deus é um Deus que pega isso e cuida, e zela, e protege, e cerca, e sopra para esse fogo, para essa brasa acender novamente, você possa ter uma fé inabalável, porquanto é um Deus gracioso, é um Deus misericordioso. Por isso, nas suas aflições, derrame o seu coração na presença de Deus. Lembre-se que a forma de você fazer isso é através de Jesus, o Filho de Deus, o Salvador. Porque é Ele que habita no nosso coração. É Ele que morreu no nosso lugar, exatamente para nos dar acesso à presença de Deus. E se por acaso o seu coração tiver esse sentimento de rejeição da parte de Deus, lembre-se que Deus é um Deus que não depende dos nossos sentimentos. Não depende, queridos. Deus continua sendo Deus, mesmo se você não acreditar nele. Deus continua sendo amoroso, mesmo que você não perceba isso. Deus continua perto daqueles que o amam, mesmo que você não sinta essa presença visível, mas Deus está presente. E nesse sentido, guarde o seu coração. Assim como as meninas cantaram aqui acerca de confiarmos no Senhor diante de qualquer situação, faça isso também. Se o seu coração tem estado aflito, quebrantado, derrame a sua alma na presença de Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Mesmo que as tragédias aconteçam, que a situação para você possa parecer insolúvel, que você não tenha forças para continuar mais, entregue tudo isso nas mãos do seu refúgio. Entre na fortaleza
Confie no seu Senhor, que certamente Ele estará cuidando de você, da sua vida, das suas aflições. Que Deus abençoe a sua vida, que você guarde esse salmo no seu coração, que o Salmo 46 seja decorado por você, como o irmão Pedro certamente sabe de cor. Decore também o Salmo 46. E quando você estiver passando por grandes lutas e tribulações, declama esse salmo para o seu coração. E se você visitar alguém que está enfermo, alguém que está passando por tribulações, declama esse salmo, leia esse salmo, porquanto é a forma que a palavra de Deus tem para chegar no nosso coração e Deus fazer diferença na nossa vida. Que Deus abençoe. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.